Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Éfeso e Esmirna em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 4. Tema desta semana: ser fiel até a morte. Meta de hoje: leitura das páginas 63 a 65. Pregar o Evangelho para edificação da Igreja. É importante notar que uma coisa é pregar o Evangelho, levar a fé às pessoas, é edificar a Igreja. A edificação da Igreja não se dá apenas pela aceitação da fé. As pessoas que recebem o Evangelho precisam mudar seus hábitos. Para isso, deve reunir-se na vida da Igreja como membros do corpo de Cristo. Os irmãos que creram na pregação de Pedro, no dia de Pentecoste, imediatamente começaram a se reunir conforme lemos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos capítulo 2, versículos do 42 ao 44. Não fomos chamados para ser individualistas, mas para edificar a Igreja. Precisamos reunir materiais, as pedras vivas, para a edificação da casa de Deus. Ainda no livro de Atos, vemos com mais detalhes como viviam os primeiros cristãos após receber a fé pela pregação do Evangelho. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versículos do 46 ao 47. Foi exatamente isso que Plínio, governador da Bitínia e Ponto, pôde ver acerca do viver da Igreja. Mesmo sob ameaças do Império Romano e dos judeus, os primeiros a receber o Senhor se convertiam de maneira genuína, abandonavam os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, cantavam hinos, louvavam a Deus e passavam a reunir-se para edificar a Igreja. Além de pregar o Evangelho, também trazemos as pessoas para o viver da Igreja. Por isso, mudamos a estratégia da comportagem. Como não tem muito tempo para apacentar, os comportores contatam as pessoas, anotam os dados das que estão abertas à palavra e entregam para os irmãos da Igreja. As igrejas têm uma central de acolhimento. Ali, os contatos são distribuídos para ser apacentados nas redes de cuidado. Dessa forma, o elo é fechado. O mecanismo automático de abastecimento do azeite de Zacarias 4, visto no primeiro capítulo, opera eficazmente em nosso meio. Tudo funciona conforme a vontade de Deus. Quem sai às ruas traz material para edificação, e quem está na igreja cuida desse material, isto é, das pessoas contatadas, levando-os a crescer espiritualmente para ser edificadas como pedras vivas. Em sua primeira epístola, o apóstolo Pedro revela que somos pedras vivas, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículos do 4 ao 5. Aleluia! Somos pedras vivas para a edificação da Igreja. Assim, quando as pessoas aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, tornam-se pedras vivas e na vida da Igreja são edificados. A fé se adapta à condição das pessoas. A fé não exige nenhum pré-requisito para que a aceitemos. Ela é para todos. Por exemplo, segundo Paulo, se você é casado com um incrédulo e seu cônjuge concorda em viver com você, vocês não precisam separar-se. A fé adapta-se à condição em que você está. No mesmo contexto, Paulo diz que a maneira como você vive pode ganhar seu cônjuge, ou seja, se você expressa Cristo em seu comportamento, seu cônjuge pode ser salvo. 1 Coríntios capítulo 7, versículos do 12 ao 14 e 1 Pedro capítulo 3, versículos do 1 ao 2.
Também não existe uma dieta especial para se aceitar a fé. Em sua epístola aos Romanos, Paulo esclarece: um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Romanos capítulo 14, versículos do 2 ao 3. Aquele que acha que pode comer de tudo, coma. A fé permeou todos os espaços da sociedade romana e permeará também nossa sociedade. Sabe por quê? Porque o evangelho pregado por meio da fé tem poder para mudar a condição das pessoas. No tempo de Paulo, quando as pessoas abraçavam a fé, trocavam uma vida corrupta e fútil por outra cheia de significado e satisfação. Aqueles que antes expressavam ódio passam a expressar o amor de Deus para com o próximo. Certamente, tal mudança atraía outros. É por meio dessa vida que produziremos a Igreja gloriosa para casar-se com Cristo e lutar juntamente com Ele para o restabelecimento de seu reino na terra. Hoje há um exército de Deus nas ruas. O Senhor revolucionou a forma de pregar o Evangelho. Isso é maravilhoso. Louvado seja Deus!